Voltamos com o programa Hora da Saúde sobre musicalização infantil. A partir de agora, além do suporte técnico do Dr. Marcelo Gobo Júnior, nós vamos contar também com a ajuda do educador Leandro Jesus Rodrigues. Ele é licenciado em Educação Musical pela Universidade Federal de São Carlos e professor que trabalha com musicalização infantil. Leandro, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite. Agradeço, a Glaucia, o Dr. Marcelo também. Para mim é um imenso prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Bacana. Marcelo, agora melhor ainda, Porque agora tem música, que a gente falou sobre o assunto e agora a gente tem o assunto aqui executado com a gente. Exatamente, muito melhor com essa presença sonora aqui entre nós. É verdade. Leandro, para a gente começar, eu queria que você falasse para a gente o que é a musicalização infantil. Bom, assim como o Dr. Marcelo já disse, a musicalização infantil, ela vem não só para você tocar um instrumento, Ela vem assim para agregar mais coisas ao currículo da escola, É uma ferramenta que você tem de socialização, de hierarquia, de escuta sonora de outras coisas, de potencialidade, também de você conseguir fazer mais coisas ao mesmo tempo. Então, assim, a música, eu uso esse termo, ela dispara o seu cérebro de uma tal forma que você consegue fazer mais coisas, você fica mais atento, você se concentra mais. Então, basicamente, é isso que a música faz, E sempre tem aquele lance de você achar quem mais se destaca, E você usar esse destaque para toda a sala, De servir como exemplo também. Basicamente, é isso mesmo. Marcelo, que é o que a gente estava falando no primeiro bloco, sobre os benefícios da música, como a música acontece. E ainda voltando nessa questão do cérebro, o cérebro se beneficia, as crianças se beneficiam com todos os tipos de música ou tem alguma que é mais específica? Com todos os tipos, Glaucia. Até como o Leandro acabou de dizer, na musicalização, o que a gente difere do ensino regular de música ou em relação ao aprendizado puro e simples de um instrumento, envolve essa questão exploratória dos estímulos sonoros. Então a gente vai explorar ritmos, a gente vai explorar texturas musicais, a gente vai explorar outros sons, a gente vai explorar isso mesmo dentro do ambiente que a gente está. Então, o som que vem da rua, o som que vem dos carros, o som que as patas do cavalo faz quando batem, tudo isso são elementos que a gente vai explorando e fazendo com que a criança passe a identificar e se concentrar nisso. Esse aprendizado, ele é como se fosse o jardim de infância de alguém que vai aprender a tocar um instrumento de modo regular. Então, para você tocar um instrumento ou seguir uma carreira musical, você vai precisar dominar esses elementos musicais aplicados a uma realidade de um instrumento, seja as cordas vocais, seja, como o Leandro tocou aqui, a viola, seja um instrumento como o piano. Você vai adotar isso no seu dia a dia de modo sistematizado. Mas o contato com os elementos que são pré-musicais, de modo sistemático, essa estimulação faz com que o seu cérebro se desenvolva, assim como o cérebro de alguém que vai tocar um instrumento de modo regular. É esse contato, essa exploração desses elementos que faz com que a gente exercite a nossa capacidade cognitiva. Leandro, e qual a diferença entre musicalização e a aula de música? Bacana, essa pergunta sempre aparece, A musicalização, assim como o doutor disse, ela está sempre correlacionada com outros elementos, Por exemplo, eu sempre falo para as crianças assim, se você se concentrar na minha aula, igual você faz, e você usar essa concentração numa resolução de um problema de matemática, você vai ver que você vai conseguir. Aí é legal o relato deles, Eles falam assim, tio Leandro, é verdade. Nossa, tinha uma pergunta muito difícil na prova, aí eu me concentrei igual a gente faz na sua aula. E eu consegui, sabe? E esse conseguir deles é todo, cheio de gestos, assim. Então, eu acredito que a musicalização está mais voltada para isso, A aula de instrumento, não. Ela utiliza elementos da musicalização, assim como o doutor disse, A exploração de sons, de ritmo, de timbre, que é uma coisa que a gente sempre esquece muito, O timbre também é muito relacionado, E aí, sim, com essas ferramentas, com esse jardim de infância, aí ele vai começar a trabalhar um instrumento, que é uma coisa bem diferente, é uma coisa muito pessoal. A gente sempre fala que, na verdade, o instrumento ele tem o professor,
e tem mais 2 professores. Aí as crianças, nossa, eu não tenho. Falei, você tem sim, eles moram do lado da sua cabeça, são seus ouvidos. Se o seu ouvido falar que está ficando bom, pode acreditar, ele vai falar a verdade para você. E a gente vai explorando esse lado lúdico, né, tal. E, na verdade, o ensino de instrumento pode também ajudar em outras áreas, né? Mas, assim, o que a gente trabalha bastante é a autoestima da criança, né? Eles ficam energizados, né? Eles falam assim que, na verdade, eles ficam muito felizes, né? E esse momento de felicidade de uma apresentação é como se fosse um divisor de águas para eles, né? Tio Leandro, graças à apresentação eu consigo agora, eu não sou tão tímido mais, né? Aí já vai outra questão ainda que a música também ajuda, né? Eu fico, assim, de verdade feliz quando eu vejo uma criança apresentando, né? Então eu acredito que a aula de instrumento é legal e a aula de musicalização também é legal, são coisas diferentes da outra, né? Mas elas têm elas seguem linhas paralelas. Uma coisa está relacionada com a outra. E para fazer aula de musicalização, é necessário que a criança saiba, aprenda a tocar algum instrumento musical? Não. O nosso corpo já é um instrumento, né? O nosso corpo é fonte sonora, o nosso corpo é fonte de captação de sons, né? De imaginação, né? A gente sempre fala isso, né? Eu brinco com as crianças de vez em quando, com os mais velhos. Assim, hoje nós vamos fazer uma viagem pela Espanha. Que jeito, tio Leandro? Nós estamos na sala, né? Olha só. Aí... Nossa, parece uma música de tourada. Parece o Gato de Botas. Lembra, né? E aí nós vamos viajando, né? Ou seja, eles têm esse conhecimento musical e aí eles podem começar a usar o próprio corpo como fonte sonora, né? Como fonte de ritmo. Aí vem o lance da lateralidade, né? A gente sempre brinca, ó, de um lado, do outro, escolhe a mãozinha que você quer usar, né? E, na verdade, quanto mais você usar os 2 lados, melhor fica mais plástico, fica mais bonito, né? A gente fala assim que fica mais artístico. Então, na verdade, eles não precisam de instrumento, não. Pode usar, sim, mas não é necessário. Eu queria que a gente falasse agora também sobre as fases do desenvolvimento infantil, para saber como é que são as aulas e como que é essa questão do desenvolvimento infantil. Marcelo, fala pra gente começar primeiro, quais são essas fases do desenvolvimento? A gente precisa pensar em alguma fonte de referência para a gente poder fazer o marco do desenvolvimento, né? Se a gente está falando do desenvolvimento neuropsicomotor, pura e simplesmente, se a gente vai falar sobre a questão de socialização da criança, sobre essas fases. Um bom marco é um meio do caminho que a gente divide a primeira e a segunda infância ali em torno dos 7 anos, né? Quando a gente vai ter uma criança em idade escolar, então um pré-escolar é a partir dos 2 anos, né? Em idade escolar, 7 anos. Então, quando a gente está falando desse intervalo, até os 7 anos, a gente está dentro da primeira infância e acima de 2 anos a gente tem um pré-escolar que vai desenvolver muito a percepção em relação ao mundo exterior, né? Nessa fase, a criança é extremamente concreta, então ela vai se guiar por estímulos que são concretos. A noção de tempo não é a mesma noção de tempo que a gente tem, a gente vai construir essa noção de tempo. Ela é muito movida pelo princípio do prazer e da realização do prazer de modo imediato. Então, uma criança que está ali em torno dos seus 4 anos, 5 anos, ela tem dificuldade de entender uma coisa que vai acontecer amanhã, porque ela é guiada por o daqui a pouco, né? Então, quando você vai fazer um combinado, fazer uma gincana dentro de sala de aula, por exemplo, se você falar assim que isso vai acontecer daqui muito mais tarde, ela vai perder essa capacidade de se localizar no tempo e aquilo que era um estímulo motivador não vai cumprir mais o papel de motivação, porque ela não consegue perceber que o amanhã vai chegar. Essa dilatação temporal é muito grande para uma criança que está nessa fase. Quando você passa dos 7 anos, você já tem uma criança que está em idade escolar, ela está na segunda infância, até os 12 anos, quando ela vai se tornar adolescente. Nessa fase, a socialização ela é mais forte, então aqui a criança já tem essa noção das regras sociais básicas e ela vai aprender a interagir com as outras, aquilo que convém, que não convém, né? Aquilo que é o nosso aprendizado mais social. E aí nessa fase, é quando a criança, dentro de uma aula de música, vai conseguir tocar em conjunto, vai aprender como eu preciso tocar aqui, ou é a vez do meu colega tocar, esperar qual é
a ordem entre os instrumentos ou entre a emissão sonora. Então, esses marcos do desenvolvimento vão nos ajudando a guiar o que a gente estimula mais, o que a gente tolera mais e como fazer isso. Leandro, e as aulas são diferentes em cada fase? Com certeza, né? A gente brinca assim, até o Dr. Marcelo, ele deu uma deixa, mas eu uso assim de uma maneira mais simples para as crianças, né? A gente fala assim, você já está aprendendo a fazer as palavrinhas, tal, né? É o ensino, depois ele sai da pré-escola, ele vai começando fundamental, né? E aí ele já vai começando, olha só, você pode ter um dó. Dó é D com O, apesar que o silábico não está tanto assim, mas ele já vê, né? E você associar essa palavra dó com o som realmente dó, né? Com a nota dó. Então, outra coisa que eu sempre brinco, as crianças que estão fazendo a letra cursiva, né? É como se fosse um instrumentista de violino, né? De forma mais técnica, o violino ele não possui trastes, ele tem que fazer um curso, assim, ele tem que fazer como se fosse um rio, e as crianças adoram, né? Na verdade, o que a gente fala? Quando a criança ela sai da pré-escola e ela vai para o fundamental, tudo que foi trabalhado na pré-escola vai florescer agora. Tudo que você trabalhou. Por isso é tão importante. Eu tenho crianças desde o maternal, desde pequenininhos, né? Onde eles querem um negócio para ontem, né? Eles não querem um negócio para agora, eles querem para ontem, né? E depois, tudo, tio Leandro, eu tenho saudade. Isso aqui era quase igual que a gente fazia quando nós estávamos no maternal, né? E no maternal eles não vão lembrar, mas no Jardim 2, no Jardim 3 ali, eles já têm essa memória já fixa, né? Eles conseguem externar essa memória. A memória eu acredito que eles tenham, sim, né? Eu não sou médico, mas essa memória está lá dentro, eles conseguem externar. Então são momentos diferentes, né? Do ensino, da musicalização em si, né? Mas, assim, o que me surpreende de vez em quando é que mesmo na pré-escola, né? Algumas crianças, elas possuem algumas habilidades fantásticas. Você fala assim, gente, olha só que bonitinho, né? Ele consegue fazer, né? Mas na musicalização a gente tenta fazer um relevo. A gente tenta deixar tudo mais ou menos no mesmo nível, né? Porque, na verdade, eu trabalho bastante a socialização e não o destaque, né? Na aula de instrumento, sim, tem que dar esse destaque, um solista, sim. Mas na musicalização, não. Aí depois, lá no fundamental, lá no finalzinho, eles já querem fazer banda, eles querem fazer um conjunto, eu quero tocar Beatles, eu quero tocar Rolling Stones, né? Então, na verdade, a gente percebe esse progresso da criança. É muito, muito bacana. Muito bacana, né? Interferindo no desenvolvimento escolar, na socialização. Leandro, adorei a sua participação, mas você continua aqui. A gente se despede do Dr. Marcelo. Marcelo, muito obrigada mais uma vez. É sempre um prazer, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, doutor. A gente pode terminar esse segundo bloco também com música? Bom. Eu gostei de começar com música. Vamos lá. Bom, essa aqui também é do Saturn, né? É uma música de difícil execução, mas que eu gosto bastante dela, porque se chama Luzeira, uma coisa que... Ela é linda. Né? A gente termina com música e você de casa continua com a gente. O professor Leandro volta daqui a pouquinho falando mais sobre musicalização infantil. Até já!